Ontem abriram também os restaurantes, os cafés, mas nem todos. Ana Jacinto, a secretária-geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Bom dia, obrigado por se juntar a nós. Ora, já ouvimos aqui dizer que 20% não abriram, um terço admitem mesmo a falência. Tem ideia da dimensão destes que ainda não abriram ou estão com graves dificuldades? Bom, como sabe, nós temos vindo a monitorizar o setor desde a primeira hora que esta pandemia nos afetou. E o último inquérito que realizámos foi no princípio deste mês, a propósito necessariamente desta reabertura. E aquilo que os nossos empresários nos transmitiram foi exatamente isso que acabou de dizer. Portanto, cerca de 20% não tinham condições para reabrir e não iam reabrir. Cerca de 30% estavam a ponderar inclusivamente abrir processo de insolvência e falência. Nós vamos continuar a monitorizar o que se está a passar, mais uma semana para perceber como é que isto está a correr, que obviamente vamos continuar a monitorizar, mas é fácil de perceber, porque nós não estamos a abrir em situações normais, nós estamos a abrir com uma limitação enorme, estamos a abrir com uma limitação de 50% da capacidade e em cima dessa limitação de 50% também temos o facto da confiança do consumidor e, portanto, vamos ter que reconquistar esta confiança gradualmente. Nós não temos filas de pessoas à porta e, portanto, nem todos os estabelecimentos com esta redução de 50% e com os custos a 100%, porque é bom que se diga que a capacidade está reduzida, logo a receita também será muito reduzida, mas os custos são a 100%, não é? Pois, daí eu lhe ter perguntado, enfim, se tinha a noção da dimensão dos restaurantes que estão com mais problemas, porque os pequenos que podiam levar algumas pessoas levam metade, não levam quase ninguém, não é? Aqueles cafés mais pequeninos, aqueles restaurantes mais pequenos. Os grandes, que têm grandes estruturas, têm muitos funcionários, mas, enfim, não precisam deles todos agora para trabalhar, não é? A situação é dramática para os pequenos, para os grandes, para os micro, para todos, não é? Porque, de facto, é aquilo que eu estava a tentar explicar. 50% significa não só termos menos clientes, também não podemos ter os mesmos colaboradores ao serviço, até porque temos que garantir regras de distanciamento e, portanto, vai variando de estrutura para estrutura, obviamente, mas eu diria que metade da equipa não pode estar a trabalhar, porque não há necessidade de estar a trabalhar, mas estes colaboradores são nossos e nós somos responsáveis pelos seus vencimentos a 100%. Sabemos que temos um regime de layoff que vai durar só até junho e, portanto, nós temos estado a conversar com o Governo. Ainda ontem apresentámos mais um conjunto de propostas e de medidas que necessariamente vão ter que ser implementadas sob pena de... Algumas delas, por exemplo? Algumas delas passam pela manutenção dos postos de trabalho, como eu referi, seja a extensão do regime de layoff, ou seja, outra medida equivalente, mas que permita às empresas sustentar este custo sem ter os trabalhadores todos a trabalhar, como referiu e bem. Medidas que passam pela redução da carga fiscal, com a reposição da taxa mínima de IVA nos serviços de alimentação e bebidas, com a redução da carga contributiva, com a redução das rendas, outro encargo pesadíssimo que estes estabelecimentos têm quando falamos de espaços arrendados e que tivemos moratórias durante o estado de emergência, durante estes 2 últimos meses de encerramento, mas que agora terminam e que vamos pagar não só as rendas dos meses em que os estabelecimentos, em que os empresários se encontram, mas também as moratórias que, entretanto, foram aliviadas e, portanto, isto são muitos custos para empresas que vão ter receitas muito diminuídas e o problema não é reabrirmos, porque estes estabelecimentos estavam, obviamente, ansiosos para voltar à economia. O problema é por quanto tempo vão se aguentar abertos sem que, de facto, haja uma intervenção robusta no sentido de injetar tesouraria nestas empresas sob pena de não se aguentarem, porque isto é uma regra matemática, quer dizer, estamos reduzidos a 50%, no mínimo vamos ter receitas a 50%, no mínimo, porque para isso também precisamos de clientes, e vamos ter custos a 100%. Portanto, logicamente que o resultado final não será bom, a não ser que haja efetivamente aqui um apoio direto, que é bom dizer que durante os 2 meses em que este setor esteve encerrado, foram um pouco dos apoios que chegaram. Portanto, agora só vamos ainda agravar a situação de sufoco que muitas destas empresas se encontram, não é? Entretanto, algumas destas empresas, algumas são mesmo novas, com investimentos que tinham sido feitos recentemente, outros imagino que terão também investido devido ao aumento, a esse boom do turismo. Portanto, não estavam mesmo a contar, ou seja, nas contas, nos orçamentos, estavam a contar com algum dinheiro, obviamente, para pagar esses empréstimos, não é? Para abater o investimento que foi feito.
É verdade. Os meses de janeiro e fevereiro, apesar de terem sido meses razoáveis, porque nós vínhamos, de facto, como disse bem, de momentos bons, são sempre meses mais fracos e são sempre os meses em que estas empresas aproveitam para fazer investimentos, portanto, recuperação dos espaços, requalificações, contratação de trabalhadores, novos investimentos e nada esperava que isto acontecesse e, portanto, esperávamos mais um ano turístico fantástico e, portanto, muitas destas empresas aproveitaram o mês de janeiro e fevereiro para se endividarem, porque depois vinha a Páscoa e depois vinha o verão e, portanto, iriam recuperar o dinheiro investido. Nada disso aconteceu, o que significa muitas destas dificuldades de, mesmo em março e abril, não terem capacidade para se aguentarem e tendo uma faturação de zero, como a maior parte delas teve, foi muito difícil poderem aguentar este período e mais difícil será aguentarem-se agora se de facto, como eu dizia, não houver aqui efetivamente um apoio, porque a receita não vai ser aquela que todos nós desejaríamos. É um processo muito gradual. Claro. Nós temos... Deixa-me só fazer esta última pergunta. Desculpa. Que tem a ver exatamente com esse processo, que é, nós temos visto pelas reportagens diversas aos locais onde vamos, que de facto os proprietários, os empresários têm investido e procurar, obviamente, fazer tudo como está previsto. Mas há esta questão da confiança, não é? As pessoas têm que ter mesmo confiança para voltar aos cafés, aos restaurantes, perante tudo aquilo que está a acontecer. O que é possível fazer mais? Qual é a sua expectativa em relação a esta confiança dos consumidores? A mensagem que gostaria de dar é que, de facto, não há sítios mais seguros do que os espaços de restauração para que os consumidores possam entrar. Aliás, não é de agora. Nós sabemos que a restauração e a hotelaria há muitos anos que pratica regras muito apertadas no que diz respeito à segurança alimentar, regras de higiene, saúde. Todos nós sabemos a grande intervenção que tem tido a ASAI nestes estabelecimentos e, portanto, não é de agora que nós acordamos e que vamos implementar novas regras. Nós o que estamos a fazer é intensificar essas regras, ou seja, se o espaço era limpo e higienizado 2 ou 3 vezes, agora vai ter que ser mais vezes. Mas a verdade é que nada disto é novo para os empresários. Há muito tempo que praticam regras muito apertadas desta natureza. E, portanto, o consumidor tem que ter confiança. Nós vamos continuar a executar estas mesmas regras, ainda de uma forma mais insistente e mais frequente. A Aresp, como tem sido público, fez um guia de boas práticas que explica em detalhe as orientações da DGS para este setor de atividade. Também estamos a concluir uns vídeos para permitir maior capacitação, quer dos empresários, quer dos seus colaboradores, e um conjunto de perguntas frequentes que também estão disponíveis aos nossos associados para melhor perceberem o que é que têm que fazer. Portanto, nesta matéria eu diria que o consumidor deve estar seguro. Nós também, os empresários também podem, depois de cumprir estas regras todas, entrar no balcão do empreendedor e fazer o download. Peço desculpa, o download de um dístico que permite comunicar com o consumidor que aquele estabelecimento cumpre regras de boas práticas e que está seguro. Também vamos apostar numa campanha dirigida ao consumidor para explicar exatamente isto, mas eu queria deixar este apelo. Segurança, confiança, hospitalidade, tudo isto encontram nos estabelecimentos de restauração e bebidas e voltem aos espaços onde, de facto, habitualmente eram felizes, porque os nossos espaços são experiências únicas e, portanto, o que nós queremos é que voltem a conviver com estas famílias, porque os empresários muitas das vezes já são família dos clientes e os clientes família dos empresários e, portanto, queremos muito que voltem aos nossos espaços e que possam desfrutar a nossa gastronomia, que é excelente, e os nossos serviços, que são excelentes. Muito bem, Ana Jacinto, obrigado por ter vindo esta manhã também aqui, esta manhã informativa. Muito obrigada.